Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de algoritmos computacionais passada, né? Sim, porque a aula passada, né, não foi só negócio de apresentação lá, seja bem-vindo, comece seu nome, expectativas, que é cor de, né, curso pereba. Aqui não, aqui já começa no primeiro dia já mostrando para que veio. E aí nós vamos fazer uma breve recapitulação do que foi visto na aula passada e já vamos hoje falar do que seria lógica, do que seria algoritmo, né, da questão da ideia, né, que é hoje a próxima aula, embora segunda-feira da próxima semana seja feriado, né? Então na outra segunda nós já vamos finalizar o módulo 1 e já vamos, né, começar o módulo 2. Lembrando que todo o material do curso da disciplina já está lá em www.erlesonpontes.com.br/acadêmico. Se você porventura não anotou ou faltou a aula passada, né, de forma, né, insana, né, você é louco de ter faltado de aula passada, mas porventura alguém faltou, ainda dá chance. E aí eu passo no finalzinho o site, só vim aqui na frente, a gente passa o site e tira qualquer dúvida sobre, né, algum problema que você porventura tem, tá bom? Então hoje, módulo 1, introdução à lógica. Então hoje eu acredito que nós vamos chegar até aqui algoritmo. Então a gente fala um pouquinho de introdução, relembrando que a gente viu na aula passada, falaremos de lógica e depois também de algoritmos. E aí na próxima aula, tá, nós vamos falar de representação, diferentes formas de representar algoritmo, e depois nós vamos ter um momento queimando a pestana, que é o momento no qual vocês utilizam, né, tudo que vocês aprenderam para resolver problemas aqui mesmo em sala, né, para já ir praticando. Mas tudo isso, como nós comentamos na aula passada, sem uso do computador. Na verdade, tudo usando a cachola, porque nós comentamos na aula passada que o computador é só o quê? É só uma ferramenta. Que, na verdade, o mais importante sempre foi e sempre será, né, a sua mente, o seu raciocínio. Tá bom? Para quem, né, que eu já vi alguns aqui com livro, por favor, me empreste aqui. Olha, isso aqui, cara, como é seu nome? Matheus. O Matheus já foi esperto, ó. Já foi atrás de um livro que eu comentei que era o melhor, né, do Forbelloni, tá certo? André Luiz Vilar Forbelloni. Um livro pequeno, como eu comentei. Se você tiver condições, né, lá deve ter um bocado de cópias, né? Mas corra, porque da mesma forma que vocês têm algoritmo, engenharias também tem algoritmo. Existe outra turma de algoritmo no curso de sistema, né, dos cursos de TI, que é o professor Sandro. Então corra, né? Você também no vídeo, ó, tá aqui o livro. Esse livro aqui é fabuloso, fantástico, tá? Vale a pena você entrar na biblioteca, né, para alugar, tá bom? Ou então comprar, porque o livro é pequeno, é barato, e quem for seguir na carreira de computação, é um livro realmente que vale a pena você ter, livro de cabeceira mesmo, aquele que você deixa guardado e o conhecimento dele perdura aí durante anos, tá? Aqui não tem nenhuma linguagem de programação, é um livro mesmo de lógica, é um livro realmente que ele usa aqui o que ele chama de pseudocódigo, então, consequentemente, é um livro que vale anos, né? Anos mesmo, tipo, você pode comprar um livro desse, conhecimento que está aqui, valerá por 10 anos no mínimo. É diferente de você comprar um livro de Java ou de PHP. Se é uma nova versão, pronto, já era, você já tem que comprar um livro novo, né, porque o conhecimento está lá, já está ultrapassado. Obrigado, Matheus. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, livro do Lógica de Programação do Forbelloni, capítulo 1, e no outro livro também, que é do Furlan, que você pode encontrar na biblioteca, né? Ou então você indo lá nas livrarias também, você pode procurar por esse outro livro, seria também o capítulo 1, onde ele trata dessa questão de lógica, de algoritmo, essas coisas. Então, nós falamos na aula passada o que era um problema. Nós definimos o que era um problema, né? Nós comentamos aqui que o problema nada mais é do que uma situação de difícil solução, ou ainda se preferir uma solução embaraçosa, né? Uma solução, um problema, né? Uma situação, desculpa, embaraçosa, uma situação complicada. Então, né, na ocasião, nós tivemos a leitura da definição do que era problema, né? Então as pessoas estavam aqui, definiram, né? Nós tivemos até... quem foi que veio aqui para frente? Não veio hoje, não foi? Era o Bruno? Não. Como é seu nome mesmo? É o Bruno, eu falei certo, eu estou dizendo que eu memorizo. Então o Bruno, né, porque estava se escondendo atrás ali do outro, né, achando que eu não ia ver. Bruno veio aqui, ficou todo tímido e tal. Sorte sua, Bruno, que não estava sendo gravado, né? Mas não se preocupe que nos próximos exemplos você estará aqui na frente e estará sendo gravado para todos vocês na internet, né, usufruírem, né, de Bruno. Ou seja, vai ter momentos, Bruno, que eu vou chegar para você e vou dizer que hoje eu vou lhe usar. Tá certo? Então, né, fique preparado. Assim como qualquer um, viu? Qualquer um pode chegar a qualquer momento e dizer, hoje eu vou lhe usar. Tá? Mas, enfim, então nós comentamos o que era problema.
Mas o mais importante não foi a definição de problema, foi entender que problema faz parte do nosso cotidiano, que desde a hora de você acordar até a hora que você deita a sua cabecinha lá no seu travesseiro, né, ou na sua rede, você está realmente resolvendo problemas. Nós comentamos, por exemplo, que vocês estão aqui fazendo cursos, né, de ensino superior, né, quer seja sistema de formação, ou nós temos aqui alguns futuros engenheiros, né, de elétrica, civil, controle de automação, enfim. Né, então nós temos diversos engenheiros, né, que o objetivo de todos, independente de qual seja o curso, é resolver problemas naquela determinada área. Então nós batemos na tecla na aula passada, falando exatamente sobre isso, né, demos vários exemplos, né, o problema desde o momento que acorda, o transporte, né, para vir de lá, para vir do seu trabalho, da sua cidade, né, tem alguns aqui colegas que eu me lembro que comentaram que vem de Cascavel, outros vêm de Pacajus, né, então realmente tem aí as questões, né, são problemas que todo dia vocês, utilizando um ônibus ou uma moto, né, ou um veículo mesmo automotivo, resolvem, né, para chegar até aqui. Tá? E aí nós comentamos também sobre a questão de como resolver esse problema. Nós falamos aqui na sala, na aula passada, de que o ser humano, de forma intuitiva, ele sempre, quando pensa na solução, ele quebra a solução em uma sequência de passos, que realizadas de forma incremental, ou seja, um passo e sequencial, um passo atrás do outro, você acaba resolvendo o problema, atingindo a solução. Demos vários exemplos aqui, né? Por exemplo, você fazer uma receita de bolo. Ora, uma receita é uma sequência de passos. Você vai lá, primeiro faz isso, depois faz aquilo. Um manual de instruções de um determinado eletrônico que você adquire, eu comprei aqui, né, um DVD, sei lá, um home theater, né, ou alguma coisa assim do gênero. Aí tem lá o manual, dizendo como é que liga os cabos e tal. E nós comentamos as características que essas soluções em passo a passo têm. A primeira é que os passos são organizados de uma forma sequencial, ou seja, você primeiro faz o passo 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3, para o 4 e assim por diante. E também falamos que essa sequência permite, né, atingir a solução através de passos que são incrementais. Também falamos, né, quando nós apresentamos aqui para vocês, né, o problema da lâmpada queimada, né, nós comentamos aqui os passos, né, de um exercício com a lâmpada queimada, nós chegamos à conclusão, as seguintes conclusões. Né? Por favor, Chagas, lê para nós aqui, relembra-nos o primeiro tópico, primeira conclusão, quando a gente viu a sequência lá de passos para trocar uma lâmpada queimada. Então, de acordo com cada um, né, nós até fizemos aí uma pequena prática, onde cada um discutiu, se eu trocar a ordem e tal. Então, cada um pode propor duas ou mais soluções para o mesmo problema. E ambas resolverem. Então, é possível, não só é possível, como a ideia é que vocês tentem realmente, quando estiverem, né, lá agindo como profissionais, né, no mercado, que uma vez que vocês estiverem de frente ao cliente, que você tiver, como diria, né, o grande Chico Anísio com o Alberto Roberto, quando tiver rosto a rosto, né, com o seu cliente, que você realmente tente resolver o problema, mas propondo para ele mais de uma solução. Tá? Não somente uma, a 2, 3, 4 ou 5, e aí para quê? Para que o cliente escolha aquela que melhor for adequada à sua situação, ao seu cenário comercial. Nós também comentamos sobre essa segunda característica, que aquela sequência também apresenta. Tá? Então, Matheus, por favor, segundo tópico, a ordem. Nós comentamos, por exemplo, que se eu trocasse a ordem, né, do passo entre tirar a lâmpada defeituosa e colocar a lâmpada nova, ou seja, tentar colocar a lâmpada nova sem tirar a defeituosa, você já não conseguia resolver o problema. Então nós comentamos aqui também a importância da ordem dos passos. Ou seja, é essencial essa ordem ser seguida, porque senão você não atinge a solução. É uma coisa de uma receita de bolo, mesma coisa de um procedimento de utilizar um caixa eletrônico. Né? Se eu for sacar o dinheiro, eu tenho que primeiro inserir o cartão, depois colocar a senha. Se eu, por exemplo, primeiro colocar a senha sem um cartão, de nada vai adiantar. Então, a ordem é essencial. Terceiro, deixa eu ver aqui, quem pode ler para mim? Yaslan, por favor. Pode ser quebrado em passos menores e mais. Nós comentamos no exemplo, até a gente usou, foi a troca do pneu, né? Que foi o exemplo que a gente usou na aula passada, que alguns aí fizeram. Pois não? Pois tá, entra. Já atrapalhou a gravação mesmo, não tem problema não. Para variar. Né? Este ser que vos apresento chama-se Janine. Ela é monitor. Por favor, aqui também para o pessoal da gravação lhe ver, quem estiver assistindo o vídeo. Tá? Não se espante, para você ter ideia, infelizmente, assim,
a FANOL, ela tem vários alunos de nível internacional. Mas, às vezes, acontece de aparecer um ou outro, entendeu? Assim, entendeu? Então, mas enfim, então, por favor, Janine, se apresente rapidamente para sair também na filmagem. Pronto, aqui, tá, beleza? Tá, deixa eu passar para lá. Vá, se apresente rapidamente, tá, para a monitoria, sobre a monitoria. É rápido, né? Beleza. É para ser, já não começou ainda? Boa noite, como ela falou... Que é isso? Boa noite. Boa noite. Isso. Para quem não me conhece, eu sou monitora de algoritmo, que é a disciplina de vocês. Eu estou vendo algumas carinhas conhecidas. Semestre passado eu fui monitora de PO. Quem foi que teve nas minhas monitorias aqui? Pronto, massa. Fazendo a propaganda, todos os e-mails eu respondi, todos os dias eu estava aqui. Então, assim, qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui com vocês, eu respondo, vou responder todos. E é isso aí. Vocês podem cadastrar também o e-mail nessas listas de spam, tá? Para que ela receba spam sem problema algum. Fica à vontade para fazer o que quiser. Qual vai ser o seu horário de atendimento? Já definiu? Eu vou conversar com você mesmo amanhã, mas já definiu quais são? É sábado mesmo? Continua sábado? Como é que vai ser? Tô pensando ainda. Tá pensando aí? Então, quando tiver horário disponível, no site, quem já entrou deve ter visto, tem uma área monitoria. Lá eu vou colocar os... Lá também no site já tem um e-mail dela, né? Você tem um clique aqui que ele já abre a opção para enviar os e-mails, né? Caso você queira. Tá? A monitoria, ela, por sinal, vai falar alguma coisa? Não? Então fica calado aí enquanto eu termino aqui. Tá? Exatamente, é isso que eu vou falar agora. Ah, tu quer falar? Deixa eu explicar, melhor. Hã? O que é que tem? Sim, é porque ele não veio hoje. É porque assim, se você preferir o Luan, não tem problema, não vou ficar chateado, né? O que seria no mínimo curioso? Não tem um preconceito. Não sei, eu tô só... Eu entendo, é melhor você ficar calado porque você tá se complicando. Aos demais... Não, mas enfim. Aos demais, eu vou explicar o que é a monitoria. A monitoria tem um setor lá embaixo, para vocês que são novatos que não conhecem, é o chamado CASA. Lá, vocês podem agendar a monitoria, que o que é? Uma reunião comigo ou com o Luan, para quem preferir. Você é melhor, né? Cada um tem um gosto, né? Mas vamos lá. Cada um tem um gosto. Exato, paciência, né? Aí, no dia que você marcar a monitoria, você avisa os colegas, geralmente eu publico no Facebook, no grupo de TI, e dizendo que eu vou tal dia e horário e a sala. E aí a gente vem para uma sala ou para o laboratório, que a gente conseguiu o laboratório, foi uma das nossas conquistas do semestre passado, porque antes todas as monitorias eram em sala, e não tem como a gente dar a monitoria para vocês de algoritmo ou PO em sala, né? Não faz sentido. Então foi uma coisa que a gente conseguiu. Então esse semestre provavelmente a gente também vai conseguir um laboratório para as aulas de monitoria. Então o Wesley vai passar 1001 atividades para vocês fazerem. Então, eu não consegui fazer então você pode mandar o código, eu vou olhar o que está errado, vou dizer, você está fazendo isso aqui de errado. Ai, meu Deus, que calor. É porque os ar-condicionados estão pebados. Sim, mas termine, você está... acabou? Maria. Então é o seguinte, explicando como a Janine comentou, né, o papel da monitoria é essencial para o sucesso da disciplina. Ela, na verdade, eu não vou, até por questão do tempo que eu tenho, né, e as atribuições que eu tenho como professor aqui da instituição, né, nós não temos tempo para tirar dúvida de todos os alunos. Então a ideia da monitoria realmente é ser um apoio para vocês, tá? A Janine, ela sempre está acessível realmente por e-mail, você pode mandar e-mail para ela. Já no carnaval, por exemplo, quando estiver estudando esse assunto, né, o módulo 1, que é um módulo simples, não é nada do outro mundo, até eu já recebi exercício de alunos já resolvendo o módulo 1, vocês antecipando, né, o que prova que realmente alguns aqui já abraçaram a proposta de curso, já estão resolvendo os exercícios, né, mas outros ainda podem estar caindo de paraquedas agora. E aí a monitoria ela tem um papel-chave para que auxilie vocês a treinar, a tirar dúvidas e até a ver um assunto sobre uma outra perspectiva. Porque quando, por exemplo, eu mostrar aqui um assunto, eu vou mostrar do meu jeito. Mas você pode muito bem não entender. Então, entender, mas não completamente. Aí ela vai explicar da forma dela, de outra forma, você acaba compreendendo. É importante frisar que você não paga nada mais por isso, é algo incluso, tá, no ensino de qualidade internacional que vocês têm aqui. Está incluso, você não paga nada, tá certo? Você pode, depois que tiver definido os horários, os dias e atendimentos, você só vai, quando precisar, lá no caso, fazer o agendamento. Tá? Pode ser online ou tem que ser presencial lá o agendamento?
O semestre passado era presencial. Era presencial, né? Pois é, mas qualquer coisa você vai... O caso, quando você entra na instituição, primeiro à direita, não tem erro não, tá? Você vai ver lá, aí tem a Lan House, depois da Lan House tem um caso. É um local bem agradável, tem uns sofás, assim, parece um escritório, daqueles escritórios modernos, assim, né? Que você tem nas empresas, tipo o Google. Né? Você entra lá, e aí tem uns sofazinhos, uns negócios, uns puff, um negócio bem... negócio bem fresco, Só faltava a mesa de bilhar, né? Pra ficar legal, mas enfim. Aí, mas lá você entra, lá faz o agendamento, e é importante duas coisas. Primeiro, você só vai ter monitoria se você agendar. Embora, por exemplo, ela chegar, eu vou estar, por exemplo, às quartas-feiras, de 6 às 7, disponível. Mas se você não for lá e agendar, por exemplo, para essa quarta, 6 às 7, ela não vem. Porque na hora que você agenda, ela recebe uma ligação dizendo, tem uma monitoria, né, 2, 3, 4 alunos agendados. E outra sugestão, reúnam-se em grupos. É interessante ficar cada um isolado, reúnam 2, 3, 4, que podem estar no horário, que vocês aproveitarão muito melhor. Tá muito melhor mesmo. Quais são os seus horários? Ela vai montar ainda até o final da semana. Aí eu coloco já lá no site. Tá certo? Lá no nosso site, lá tem monitoria, o linkzinho. E aí lá vocês vão ter o horário dela e lá já tá, que continua a mesma coisa. Se você tem um linkzinho para você clicar, já mandar um e-mail para ela, caso você queira já alguma dúvida do módulo 1. Tá certo? Pode testar. Da mesma forma que alguns aqui fizeram teste nas aulas passadas, de chegar, eu, por exemplo, eu disse, nós somos acessíveis, pode mandar e-mail que a gente responde. Vários aqui mandaram e-mail e viram que eu respondo mesmo. É a mesma coisa. Tá? É só, assim, né, é o que a gente tem, né? Então, mas funciona, entendeu? Então, mas podem realmente, brincadeiras da parte, a Aninha é uma das alunas, né, de destaque do curso, tá? Junto com alguns outros também, já está no praticamente quinto, né? Não, claro não. É porque sexto, né? Então, vocês vão se acostumar, infelizmente, é aquela história, tem que conviver, né? Tem que, né? Pois é, então o carnaval pode mandar e-mail para ela, que ela não vai brincar, o negócio dela é responder as dúvidas. Pode mandar 2 da manhã, 3 da manhã. E qualquer problema, tá, que acontecer, vocês podem entrar em contato direto comigo. Mas qualquer dúvida de exercício, eu peço encarecidamente, até pela sobrecarga que eu tenho, que você procure ela, tá bom? Então, realmente um dos diferenciais que a gente tem. As outras disciplinas, por sinal, alguns professores nem se preocupam, né, com monitoria. Né? Vários aqui, até alguns aqui que já estudaram outros semestres, sabem que realmente, né, desde que a gente entrou, que a gente está fazendo um rebuliço grande aqui nos cursos de TI daqui da FANO. Tá? Então, a monitoria é uma atividade chave, junto com a gravação dos vídeos, junto com outros recursos que a gente utiliza, né, para o bem de vocês. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta sobre monitoria? Tá bom, vai embora. Não, 2 coisas, só para terminar. Se marcar a monitoria e não vir, é menos um ponto na prova do ESP. Exatamente, tá certo? Então, pense antes, combine, até é legal combinar em grupo por causa disso. Se acontecer previsto com um, mas o restante do grupo ainda vai, então tudo fica beleza. Só isso. Então disse que era 2 coisas? Esqueceu. Não sabe contar. Lembrei. É melhor aprender comigo do que com elas. Tchau, gente. Você pensa o que é que eu tenho. Eu já estou 1 ano e meio já eu aguentando uma coisa dessa, aí você tira, né? Mas enfim, vocês viram que o projetor desligou por causa da energia, né? Realmente tá tenso o negócio da energia aqui, tá brabo. A câmera ainda aguenta por causa da bateria. Tá? Não, tá meio não, tá totalmente. Tá? Abre aí, mas porque o vento não entra por aqui, o vento entra por aqui, né? A ecologia, né? O ambiente, o mundo verde, né? Então, eu vou deixar a porta aqui, não atrapalha a gravação. Tente abrir um pouquinho. Mas como eu disse... Oi. Não aguento não, exige muito, tá? Mas eu vou continuar aqui sem os slides, né? Tem problema. Aqui foi pro plano né? Praticamente, né? Então, mas a gente tá tendo aula, né? O importante é isso, tá? Então, mas como eu estava comentando, nós vimos, né? De falar da monitoria, nós vimos 3 conclusões importantes que todo algoritmo possui. A primeira, como nós comentamos, é que eu posso ter mais de uma solução. Né? Então, determinado problema, posso ter mais de uma solução, né, criada por você. Segundo, nós vimos também que a ordem é fundamental, né? Que realmente se eu trocar os passos, eu acabo tendo problemas. E o terceiro, que é o que a gente ia falar aqui, é que cada passo pode ser quebrado em passos menores. Então, por exemplo, na troca de pneu, né, eu até me lembro que eu usei o Jefferson no exemplo, eu cheguei e disse, Jefferson chegou e disse assim, só trocar o step.
Só que aí pode, por exemplo, chegar na Ailton e dizer o seguinte, não, mas trocar o step é o que na verdade? Tirar os parafusos, tirar o pneu, colocar o step novo, ou seja, ele pode quebrar em passos menores. É você, de acordo com a necessidade do problema, de acordo com o escopo, né, ou seja, com a abrangência do problema, é que vai definir exatamente até que ponto você precisa detalhar os passos. Na matemática isso é mais tranquilo, porque na matemática você vai quebrar as operações até chegar ao ponto que você vai ter as operações elementares. Então, por exemplo, eu vou tirar uma média. Então, é só você realmente colocar a fórmula lá, né? Somar os dois números, depois dividir por 2, por exemplo, se for uma média entre dois números. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma? Tá? Muito bem. Então, e aí nós comentamos sobre a questão do pneu furado, né? Que foi o que a gente falou da aula passada. E nós vamos, então, falar de lógica. Né? Então, nós vimos, foi o último assunto que nós vimos na aula passada. Até eu comentei. Quem foi o exemplo do cavalo que... Alguém lembra? Quem foi a vítima? Acho que foi Aslan, não foi? Que queria vir para Fanó num cavalo alado com arco-íris, não foi? Acho que foi, com certeza. Até se baseando lá no Nárnia, né? Foi. Você se baseia lá no Nárnia, né? Lá no mundo de Nárnia, lá, né? Então, mas enfim, então nós comentamos que a lógica é o recurso que a mente tem, né, que o ser humano tem, para separar o raciocínio formal do raciocínio, né, não formal, informal. Ou seja, do raciocínio lógico, que é factível, do raciocínio possível. E aí, na ocasião, eu comentei 2 exemplos. Um exemplo realmente absurdo, né, que, por exemplo, né, Aslan queria vir para a Fanó, né, num cavalo alado, né, com asas, e aí ele voando pelo céu, né, soltando purpurinas da cor do arco-íris, né? Mas, professor, se no caso, há uns séculos atrás, né, as pessoas não se questionassem a possibilidade do impossível tornar possível, como é que a gente... Não, mas é que tá, é porque, entenda, concordo. Filosofou agora, foi não? O que ele quer dizer, como é teu nome mesmo? Não entendi, qual é seu nome mesmo? Lucas Aristóteles. Então, mas o que é que o Lucas quis dizer? O Lucas dizia o seguinte, professor, mas aí a descoberta de novos conhecimentos é a partir da tentativa de tornar o impossível possível. Né? Só que existe um detalhe. Se você parar para pensar, Aristóteles, né, o que a gente fez aqui, né, foi o seguinte: todo novo conhecimento, pense um pouco para você ver como faz sentido. Todo novo conhecimento que a humanidade teve e continua, né, desenvolvendo, sempre é oriundo de coisas que já existem. Se você parar para pensar, por exemplo, o computador foi desenvolvido através da combinação de televisão, de circuitos, componentes elétricos, coisas que já existiam. Então, toda pesquisa científica, quem aqui depois for fazer um mestrado, um doutorado, por exemplo, vai ver que no mestrado, um doutorado, para você descobrir novas coisas, você não cria algo novo. Você, na verdade, combina coisas que já existem, mas de uma forma diferente, fazendo alguma alteração, para daí gerar um novo conhecimento. Tá? Então, na verdade, a humanidade, o knowledge, né, o conhecimento da humanidade, ela cresce, a humanidade evolui a partir da combinação do que já existe na tentativa de se criar coisas novas. Mas no caso do raciocínio aqui do Aslan, a gente pegou uma coisa que a gente sabe que realmente não existe. E que nem que você tentasse combinar, realmente não seria possível. Tá? Mas claro que esse foi o exemplo que a gente esticou a baladeira. Mas o exemplo aqui que eu comentei, mais factível, era a questão de backup. Né? Eu posso ter uma empresa que ela tem um servidor onde guarda os dados dela. E aí ela quer pensar no plano B, como a gente fez aqui, né, durante antes da aula, montando aqui, tentando, a gente quer pensar no plano B. Aí é uma empresa pequena, está começando agora, uma startup, todo o dinheiro conta, microempresário. E aí o que é que a empresa precisa? Ela precisa de um plano B. Aí o técnico chega, um cara de TI chega e diz, você tem 2 opções, você pode usar um HD externo ou você pode comprar uma máquina nova. Para o cenário do microempresário, embora a máquina nova seja factível, ela exista, eu posso estar adquirindo, mas é um custo fora da realidade daquela empresa. Ou seja, embora resolva o problema, mas é algo absurdo.
Principalmente, como eu disse, uma microempresa, uma micro pequena empresa não há necessidade de ter servidores aí de backup. Basta um HD realmente externo e fazendo as cópias periodicamente, uma vez a cada hora, uma vez a cada 2 horas, de acordo com o funcionamento do negócio. Então é isso que vocês têm que entender por lógica, que é exatamente o raciocínio no qual, uma vez que você está de frente a um problema, você pensa nas soluções, até nas soluções absurdas. Mas depois você começa a eliminar soluções que realmente não são factíveis e começa a classificar as soluções que podem ser implementadas. Você faz um ranking. Então, de forma lógica, querendo ou não, sem você perceber, quando você tem mais de uma solução, você acaba classificando. Essa daqui é a melhor para eu fazer. Mas se essa não puder, essa segunda aqui é a segunda melhor. Depois a terceira é melhor. Para aí você ter um leque e você tenta. A primeira deu certo, beleza. Não deu certo, vou tentar a segunda. Não deu certo, vou tentar a terceira. Até resolver o problema do usuário. Tá ok? Ou do cliente ou da empresa em questão. Perguntas até aqui? Nenhuma? Tudo bem. A lógica, ela tem 4 grandes, quatro grandes características. Todo pensamento que é lógico, todo pensamento que é formal, todo pensamento que é factível, ela tem 4 grandes características. A primeira característica é que é algo comprovado. Ou seja, é um conhecimento. Se eu sei que uma ideia, ela é uma ideia lógica, uma ideia possível, é porque alguém já testou e alguém já garantiu que funciona. Já é algo comprovado, já é algo que realmente outras pessoas já usaram e, consequentemente, já conhecem. Segundo, segue regras. Ou seja, eu tenho um conjunto de regras, conjunto de diretivas, de políticas que definem, né, como aquela solução formal pode ser usada. Tá? Então, seria essa a segunda regra. Então, primeira, comprovado. Segundo, segue regras. Terceira característica de todo raciocínio lógico, formal, é rigoroso. Se você fizer alguma coisa fora das regras, você não atinge a solução. Exemplo banal. Se eu tenho uma soma 2 mais 2, eu tenho que fazer aquela história. Contar 2 unidades, e aí para somar eu pego outras 2 unidades e conto quantas unidades agora tem no total. É para dar 4. Mas se porventura eu não fizer essa regra de contar as unidades, eu posso chegar a dizer, 2 mais 2 é 3. Só que aí você acabou, então, o quê? De sair do raciocínio lógico. Você acabou de gerar uma resposta errada para o problema em questão. Tá ok? Alguma pergunta? Ou seja, principalmente na matemática. Matemática é 0 ou 1, não existe meio termo. Tá? É igual, por exemplo, a questão de notas de vocês. Já comentou aqui no primeiro dia, né? E é bom repetir somente o pessoal, né, também de engenharia. Né? O pessoal de engenharia, mais do que ninguém, sabe que 6,9 não é 7. Né? Que 4,9 não é 5. Né? Porque 1/10, 1/100, 1/1000 pode ser a diferença total, absurda, né, de acordo com o problema em questão. Se você pensar no, por exemplo, Fórmula 1, né, centésimos ou até milésimos de segundo podem ser a diferença entre um campeão e um vice. Tá? Numa corrida, por exemplo. Ou numa prova de natação. Então, tudo depende do problema, mas querendo ou não, sempre existe realmente aquela questão, né, de você realmente, matemática é preto no branco. Ou o cara tem essa pontuação, ou o cara não tem. Tá? Então, seria a mesma lógica aqui. Essa questão dos postos de gasolina, não sei se o senhor Sim, sim. só considerava 2... Duas casas desse, até centésimos, era isso mesmo. Não dava para se resolver, que estava tendo prejuízo esse posto de gasolina. Exatamente porque não tinha a terceira, exatamente. Porque, na verdade, quando você vê, por exemplo, o posto quando trabalhava agora com o preço da gasolina absurdo, né, 3,39, na verdade é 3,399. Quando não existia, era 3,390, na verdade, né, porque você desconsiderava, né, a última parte, ou seja, você perdia 0,1 centavo, ou 0,9 centavos, mas por litro. Você vai botar na ponta do lápis, depois de tantos litros que você abastece num dia, você vê que o prejuízo é absurdo. Tá? Então é aquela história, parece uma coisinha de nada. Como é a temperatura global? Hoje, por exemplo, né, não somente pela questão da sala, mas o clima mesmo no Ceará está mais quente do que nos outros anos. Mas se você for olhar a questão de média de temperatura, aumentou 0,1 grau, 0,2 graus. Que em teoria o que é 0,1, 0,2? Mas você já percebe a diferença. Para um ser humano, se a temperatura aumenta 0,1, 0,2, já começa a ficar febril. Mais um pouquinho já está com febre.
Né? A mesma coisa. Então, é o que eu estou dizendo. Tudo é rigoroso. Matemática e, consequentemente, computação, que para quem não se tocou ainda, computação é matemática aplicada. É só você usar a matemática para resolver problemas. Né? Então, você tem essa questão da precisão, né, de ser rigoroso. Por fim, última característica de um raciocínio formal, né, de um raciocínio lógico formal. Primeiro, né, lembrando, comprovado, segue regras, é rigoroso. E o último é que gera padrão. Gerar padrão significa o seguinte, que quando uma ideia é comprovada e várias pessoas usam, ela se torna uma boa prática, um padrão que todo mundo utiliza. Por exemplo, vocês vão ver, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, uma cadeira chamada Engenharia de Software, onde vocês vão aprender que um software, assim como um ser vivo, tem um ciclo de vida. Lembra da aula de biologia? Ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre? Pronto, um software, ele nasce, né, cresce, mas não se reproduz, claro, né, mas ele é implementado, ou seja, é mantido, mas chega um momento que ele torna-se desatualizado, defasado, e aí você tem que dar um chute nele e colocar um software novo. Então, existe um conceito de ciclo de vida também, né, em inglês, life cycle, né, para realmente a questão do software. Então, todo software tem validade. Você pode trabalhar numa empresa que o cara chega, eu tenho aqui um software há 10 anos. Né, pode durar mais 10? Pode, mas vai chegar um momento que você vai ter que trocar esse software. Pode demorar. Porque se as regras de negócio não mudarem com muita frequência, o software, né, continua atendendo. Agora, se for um ambiente que as regras de negócio estão mudando, né, freneticamente ou frequentemente, você vai ter que trocar cedo ou tarde o programa. Exatamente, do Banco Central, né? Que o Banco Central, o Bacen, o sistema de integração dele com os demais bancos para receber as transações que Itaú, Bradesco, Santander realizam diariamente, vem através do sistema COBOL. Você vixe COBOL tem mais de 20 anos, 30 anos. Tem gente aqui que nem era nascido e COBOL já era utilizado às pencas. Mas por que o Bacen não coloca um Java, não coloca um .NET, não coloca nada disso? Por quê? Porque exatamente chega um ponto que o sistema está atendendo. Então, no caso do Bacen, né, lá o COBOL está atendendo, está resolvendo os problemas. Então, para que eu vou mudar? Só por modismo? Chegar, não, é só para dizer que usa Java, mas é para dizer que usa C++, esse tipo de coisa? Não adianta. Você não pode usar a tecnologia para modismo. Modismo deixa para o pessoal aí que fica comprando roupa de marca, essas coisas assim. Tecnologia é para resolver problemas. Eu posso ter uma solução super simples que atende a necessidade do cliente. Não precisa você colocar uma solução caríssima, né? Senão você vai estar matando mosca com bazuca de Rambo. Aí você vai estar lá um problema desse tamanho, você, né? E não adianta nada. Tá ok? Não, porque o sistema é grande, é complexo, tem muita regra de negócio lá. Para fazer a migração ou até um novo desenvolvimento levaria muito tempo. Mas o mais importante, que tudo isso seria feito, Miguel, se porventura não estivesse atendendo. Se o sistema tivesse já defasado, tivesse gerando prejuízo ou falta de informação, eles já estariam fazendo. Mas a verdade é que atende. O mais importante é isso, atende a necessidade. Se está atendendo, não tem por que eu mudar. Tá? Não tem porquê. Por exemplo, algumas pessoas aqui usam o Windows 7, outras usam o Windows 8. Eu tenho o Windows 8, gosto, acho bacana frente ao Windows 7. Mas se o Windows 7 no teu notebook, na tua máquina atende e você não quer mudar para o 8, ótimo, beleza. A questão, por exemplo, não é admissível hoje é você usar ainda o XP. Porque aí realmente qualquer programa novo hoje, né, o XP não dá o suporte necessário para a sua execução. Principalmente os programas quando são 64 bits, né, que está começando aí uma leva de programas já nessa nova arquitetura. Professor, não entendo o que é 32, 64 bits. Não vos preocupeis. Vocês vão entender na cadeira de arquitetura de computadores quem é de TI. Quem não é de TI, tá? Depois pesquisa, tá certo? Vai ver que é um negócio bem facinho. Tá bom? Não se preocupe, eu estou vendo os movimentos, tá certo? A gente vai, né, já finalizar, tá bom? Então, para encerrar essa questão de lógica, né, aqui no slide tem que dizer o seguinte, que a lógica, então, né, ela é exatamente o que possibilita a geração de um raciocínio para a resolução de problemas. Então, esse seria o resumo de lógica. Tá? Então, lógica é exatamente a característica do ser humano que permite você propor soluções para problemas por meios viáveis, por meios que você consegue realmente realizar. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tainan, tranquilo? Muito bem. E aí, né, um slide para encerrar a parte de lógica. Deixa eu ver isso mesmo. Tá? Deixa eu voltar aqui, volta, pronto. Então,
O uso de lógica, como a gente já comentou, é primordial para a solução de problemas. Só que tem uma grande questão no ensino da lógica e, na verdade, na nossa disciplina. Não é... Olha para cá, todo mundo. Então, eu sei que eu combinava, olha para cá. Ei, Aslan, para cá, macho. Para cá. É impossível, independente do professor, da instituição, etc., é impossível eu ensinar alguém a pensar. Porque até agora a gente está falando de lógica, e lógica, querendo ou não, é raciocínio, é pensamento. Aí você, vixe, professor, mas peraí, eu estou fazendo uma disciplina no qual o objetivo dela seria, né, o ensino, né, de uma forma de você raciocinar para resolver problemas. Mas você acabou de dizer que você não ensina a pessoa a pensar. Até porque é impossível. Na verdade, o que a gente faz não é ensinar a pessoa a pensar. A disciplina de algoritmo, né, e programação de computadores nada mais é do que uma disciplina no qual a gente treina a mente de vocês. Igual a aeróbica. Né, treina, você faz exercício e tal para preparar o seu corpo para atividades físicas. É a mesma coisa. Nós vamos treinar o cérebro de vocês para que vocês possam, utilizando do raciocínio que vocês já têm, apenas melhorar, fazer um upgrade na forma que vocês pensam, para que vocês possam resolver problemas. Em outras palavras, o que acontece é o seguinte: todo ser humano é capaz de resolver quaisquer problemas. A questão é que nem todos, quando pensam na solução, pensam de uma forma organizada, pensam de uma forma estruturada. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas, quando elas pensam na solução, só que elas não conseguem colocar a solução para fora, para outras pessoas compreenderem. Ela sabe como funciona, ela sabe como deve fazer, mas ela não consegue externar aquilo ali num formato que o Chagas, que o Timão, que o Felipe, que qualquer um entenda. E esse vai ser o desafio de vocês aqui. Vocês vão aprender ao longo desse semestre a pegar o raciocínio que você acha que resolve um problema e a descrevê-lo de diversas formas que são compreensíveis não somente para você, mas compreensíveis para todos os demais, né, que trabalham na área ou que conhecem o assunto. Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é exatamente fazer que vocês treinem a mente de vocês. Todos vocês são capazes de atingir, de chegar onde vocês quiserem. Só que às vezes o problema é que a mente de vocês não está treinada, não está realmente no ponto para realizar essas atividades. Tá, ok? E nosso objetivo é exatamente esse. É fazer que vocês então treinem a mente de vocês para que vocês consigam resolver esses problemas. Tá, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Eu vou pedir mais 3 minutos, tá? A gente, só para encerrar a questão do board de lógica, a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Só um pouquinho mais de paciência, tá? E aí eu vim exatamente com a pergunta, né, de por que estudar lógica de programação. A pena, né, que o professor não esteja aqui, tá certo? Mas seria um momento, quem depois tiver baixado a apresentação em casa, ou quem baixar a apresentação, eu faço questão que você depois veja lá, né, que vai o meu amigo, né, o titio Silvio, né, que já baixou o slide, sabe o que eu estou falando, onde ele pergunta, então, por que estudar lógica, né? Então nós fazemos exatamente essa pergunta, e aí para, vamos dizer, responder, deixa eu ver aqui. Você lá do fundão, como é seu nome mesmo? Paulo. Paulo, afinal de contas, depois dessa explicação aqui, eu venho com a pergunta valendo R$1 milhão. R$1 milhão. Por que estudar lógica? Aí tem 4 alternativas. Alternativa A, só porque é obrigatório. Alternativa B, para receber o diploma. Alternativa C, boa pergunta, não sei. E alternativa D, porque sim. E aí, você escolhe alguma alternativa, cuidado que se errar, você perde tudo. Mas você pode parar também e ficar com 500 mil. Você que sabe. São complicados. Pois é, né? Tá, então é o seguinte, para encerrar essa questão de lógica, tá? E eu encerrar a aula de hoje, a última slide a gente falaria de algoritmo, mas pelo problema, né, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, vocês saem daqui finalizando o assunto que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós começamos a ver o que era lógica. Nós exatamente paramos na definição de lógica. Hoje você entende então o que é que você está fazendo aqui. Vocês vão exatamente nas próximas aulas, né, as próximas 2 aulas, somente treinar lógica. Vocês não vão tocar no computador, vocês não vão precisar, as armas de vocês, com licença aqui, Matheus, as armas de vocês serão essas.
um caderno e uma caneta. Ou um lápis, né? Essas serão suas armas. Próxima aula, se alguém esquecer essas armas, tá? Vai pedir para sair. Tá? Realmente porque querendo, pode, tá? Mas eu recomendo papel, se possível trazer um bloquinho mesmo de anotação é melhor. Mas essas são as armas que vocês utilizarão na próxima aula. Porque na verdade as grandes ideias não saem do computador. As grandes ideias saem da sua mente e o papel é o único meio que existe onde você tem liberdade para expressar da forma que quiser, sem as limitações da tela. Sério aí? Tá? Então, é muito importante vocês entenderem que a lógica que nós vamos treinar aqui é exatamente isso. É fazer com que a sua mente, ela se adeque a pegar a ideia que você tem, que todos vocês têm ideias brilhantes para quaisquer problemas, mas a ideia da disciplina é você pegar essa ideia e conseguir traduzir num formato que eu, que Didi, que Jefter, que Nailton, que Felipe, que qualquer um, Wesley, qualquer um aqui entenda. Esse é o nosso objetivo aqui, que são passar pelo menos 4 meses trabalhando. Vocês vão primeiro ver como passar a ideia para um papel e depois vão aprender a pegar essa ideia no papel, que você já transformou num formato bacana e transportar isso para o computador. É o que a gente vai falar na próxima aula. Vocês vão entender o que é algoritmo, a gente vai relembrar, porque a gente já viu na aula passada o que era, mas além de dizer o que é algoritmo, nós vamos dizer onde entra a programação. E nós vamos exatamente desmistificar a questão da programação. A disciplina não é principalmente de programação. Ela usa o computador pesadamente, mas é para quê? Para você passar a sua ideia brilhante para o computador. Em outras palavras, de nada adianta você ter uma máquina fantástica, um Core i7, placa GeForce GTX, Titan, HD de 2 TB, memória 16 GB de RAM, se você não tiver condições de pegar a tua solução e passar para o computador. E é isso que vocês vão treinar aqui ao longo do semestre. Vocês vão pegar as ideias de vocês, independente se é um K62, um Duron, um Celeron, um Pentium 3, um Pentium 4, Pentium B, qualquer que seja a máquina, qualquer que seja o ambiente, você vai conseguir portar a tua ideia para esse local. E nesse local, o computador vai te auxiliar, você vai conseguir implementar e vai atender a necessidade do cliente. Lembre-se, nosso objetivo maior é resolver problemas. A programação é uma ferramenta, é um suporte para isso. Nailton. Sim, mas na verdade vai ter até bem mais. Vai ter até mais. Ah, sim, vai ser pelo WhatsApp. Esses exercícios que a gente chama de estudo de caso vão ser pelo WhatsApp, que a gente vai estar cadastrando vocês depois do carnaval já, tá certo? Que aí é melhor que fica só entre os alunos mesmo, mais limitado. Facebook, esse semestre em diante, eu quero usar mais para divulgar as vitórias de vocês para o resto do mundo, tá? Então o Facebook vai ser mais por esse sentido, tá bom? Então, segura só um pouquinho, eu vou só encerrar a gravação, você do vídeo, tá? Que está assistindo para revisar, você deve estar, ao invés de você estar certíssimo, ao invés de você estar pulando carnaval, bebendo e perdendo, enfim, você está estudando, você está realmente se dedicando para o seu futuro, porque carnaval todo mundo tem, mas o futuro, a sua chance realmente de você ser um profissional de verdade na vida, não é toda hora que você tem essa chance, tá? Então aproveite o exercício, aproveite a monitoria, mais uma vez o site www.ellsonpontes.com.br/acadêmico, tá? Então entra lá no site, fica à vontade para tirar qualquer dúvida. Então você do vídeo, você do outro lado da telinha, obrigado, um abraço, tchau.